E fala galera, beleza? Seguinte, nesse vídeo vocês vão ver o quão doido eu sou, certo? Que basicamente eu estou refazendo um aplicativo, porém o aplicativo não é meu, eu não sei quem fez, mas enfim, eu estou refazendo um aplicativo dessa câmera aqui, que ela é uma câmera chinesa, e ela não tem o protocolo RSTP ou alguma porta para você se comunicar com a câmera, certo? Então eles usam um aplicativo, ela só funciona no aplicativo proprietário deles, que é esse HD Wi-Fi Cam Pro, certinho? E essa câmera ela não funciona sem ser pelo aplicativo, certo? Então eu estou refazendo ele, mas antes de a gente continuar com o vídeo, eu gostaria de informar que esse vídeo é apenas como é que diz? De conhecimento, certo? Não, eu não recomendo que ninguém faça, até porque se você fazer e vender o aplicativo, é crime, certo? Então, esse vídeo é apenas didático, certo? Mas enfim, o que acontece? Eu baixei esse aplicativo aqui no meu celular, certo? E coloquei ele para rodar. E depois que eu coloquei ele para rodar, eu peguei essa parte aqui da URL, certo? E fui aqui no nosso terminal e digitei ADB Shell. Que no caso, ADB, para quem não sabe, é um aplicativo para desenvolvedores de Android. E como eu sou desenvolvedor de Android, eu tenho ele instalado, porque ele faz parte do SDK do Android, certo? Ou SDK Manager. Aí mais precisamente do pacote de Platform Tools do SDK Manager, certo? Aí basicamente eu vim aqui, chamei o ADB Shell. Isso eu estou entrando no terminal do meu celular, certo? E aí eu botei para o comando pd off e coloco o nome do aplicativo, certo? E aí ele me traz aqui um resultado que é um número, certo? E aí com isso eu volto, saio do meu terminal e chamo o ADB logcat-v color, que aí ele vai deixar o meu terminal colorido. O logcat, para quem não sabe, ele faz parte do ADB para ver os logs do Android, certo? E aí eu basicamente boto aqui para ele fazer o PD. Eu digo para ele que vou filtrar pelo PD, certo? Eu boto --PD e coloco o número que a gente pegou com o comando acima. E aí ele traz todas as informações que estão rodando no aplicativo, certo? Aí com isso, eu não vou mostrar aqui, mas eu botei para adicionar a câmera pelo celular. E nisso ele me trouxe uns resultados, certo? De alguns comandos que rola dentro do aplicativo. Aí, feito isso, eu peguei o comando os comandos que ele roda e eu peguei esse aplicativo e baixei o APK dele. Com o APK baixado, eu tive que baixar duas versões, porque tipo, ele tem a versão ARM7 e ARM8, certo? E ele vem como um XAPK, que basicamente é um conjunto de APKs, certo? Que para quem não sabe, APK é o instalador do Android. E aí, para eu conseguir abrir o arquivo, eu tive que renomear ele para zip. Aí no caso, quando eu abro aqui, vocês vão ver que tem esse armv7.apk, tem o aplicativo em si, e aqui do mesmo jeito, só que aqui tem mais aplicativos. E aí no caso, eu vou precisar pegar esse config ARM v8 e vou precisar pegar também o config desse aqui do ARM v7, certo? Aí basicamente eu renomeio aqui para zip também. Eu tive que renomear para zip. Isso aqui eu estou mostrando processos que eu já fiz, certo? E aí eu pego essa pasta aqui, lib, extraio ela, pego essa lib tá aqui também, extraio ela, e aí com isso ele vai me dar esse ARM4 V8 e o ARM V7, certo? Basicamente essas duas pastas que eu vou precisar. Aí feito isso,
Eu fiz isso e depois baixei um aplicativo no meu computador chamado de Jadax, que para quem não sabe, o Jadax ele é um aplicativo para engenharia reversa em aplicativos feitos para Android, que no caso roda em Java, certinho? Peguei algum desses dois APKs aqui, ou esse, o XAPK mesmo, e joguei dentro do Jadax, que é esse aplicativo aqui. E o Jadax, ele converteu aqui o aplicativo em código de volta, certo? Porque se você tentar abrir o aplicativo normal, ele não vai ter código. Assim, algumas coisas ele buga porque o código já foi compilado e algumas coisas ficam ocultas, certo? Eu esqueci a palavra, o termo correto. Mas é isso. O aplicativo está aqui. Aí eu vim aqui nessa caixinha de pesquisa. Ele abre essa tela aqui. E aí eu fui e botei o comando que aparece no terminal lá do Lockheed, que eu capturei, mas eu não vou mostrar para vocês por questões de segurança, certo? E feito isso, eu procurei aqui por start sesh, que no caso é um comando que aparecia lá no Lockheed, quando eu estava para pesquisar as câmeras. E aí eu percebi que ele cai nessa função aqui e mas ele tem outras funções que ele está carregando aqui. Pronto, ele terminou de carregar aqui e é uma das coisas que ele aparece aqui, é esse Test Active. Com base no nome, eu acredito que é uma activity para rodar os testes, certo? Então eu abri logo ela. E aí ela tem aqui uma função aqui que quando clicar em um botão Done, Cuide Done, ele vai fazer umas coisas aqui, aí depois vai chamar a função Start Session. Quando eu clico na Start Session, eu percebo que ele cria aqui umas variáveis e chama aqui uma thread para iniciar, certinho? E aí quando ele chama essa thread aqui, não sei porque ele tem um construtor aqui num vazio, mas enfim, não precisava disso, mas enfim, ele tem aqui run, e o run ele é para rodar a thread que vai fazer a pesquisa das câmeras, certo? E aí ele pega aqui o IP local e tal, só que aí ele vai e chama aqui start session, dá um time e depois dá um stop session. No caso, eu vou pegar essa Start Session e vou clicar nela. Só que perceba que ele trouxe para mim um arquivo que é basicamente uma interface. Tipo, ele não tem nenhuma função declarada aqui, certo? Aí no caso ele vem desse pacote Object P2P e Pecan Native Caller. Eu procurei isso aqui no Google e encontrei alguns projetos que tem exatamente essa mesma construção aqui. Mas enfim, isso não ia me ajudar em nada. Só que aí eu percebi que aqui embaixo no Static ele tem um System Load Library, ou que basicamente ele vai pegar bibliotecas nativas do C++, escritas em C++, e vai como eu posso dizer, e vai carregar essas bibliotecas, e essas bibliotecas vão ter funções, a declaração das funções que estão escritas aqui. Então basicamente eu fui e tentei fazer a decodificação dessas bibliotecas, que no caso, se vocês lembrarem, a gente extraiu aqui algumas bibliotecas do Android, e no caso essas estão aqui. E aí essas bibliotecas, elas todas são bibliotecas em C++, as bibliotecas nativas C++. E aí basicamente, se você olhar bem, os nomes dessas bibliotecas, Objectini e JNI e o AVI, então põe aqui, ó, a libavi e a libjobjectini. São essas duas bibliotecas que estão aqui. Só que a principal mesmo é essa libobjectini.
Eu procurei ela na internet e não encontrei. Eu encontrei bibliotecas meio que baseadas nela, mas não encontrei. Então o jeito foi realmente extrair por aqui, do jeito que eu mostrei aqui no vídeo. Aí basicamente eu peguei outro programa aqui chamado Ghidra e eu botei para importar essas duas bibliotecas aqui dentro dele, certo? E aí eu peguei essa biblioteca aqui, libobjet jni .soul, para a gente fazer a descompilação para a engenharia reversa nesse arquivo, para a gente conseguir ver o código em si. Porém, todavia, entretanto, o que aconteceu? Basicamente, ele me retornou o código em... a maioria do código ele retornou em assembly. Basicamente isso. Aí se eu procurar aqui por start search, que é aquela função que a gente está procurando, start search, a gente encontra essas duas funções aqui. No caso, uma é start search e outra é outro nome, porque está muito grande aqui. A mesma coisa. Mas enfim, basicamente ele trouxe em assembly aqui, mas ele tem um decompilador aqui. Só que o decompilador ele basicamente não me ajudou muito com isso, porque ele traz o código meio que dessa forma aqui. Aí basicamente eu fiquei meio que sem saída, certo? Então qual foi a ideia que eu tive agora? Basicamente eu peguei essa biblioteca, esse arquivo aqui do Native Crawler, copiei ele, aí eu botei a biblioteca dentro do Android Studio, que no caso está aqui, ó. Se vocês pegarem a biblioteca, tá a mesma coisa aqui. No caso eu criei um pacote aqui, ó, Object Native Crawler, e botei ela diretamente dentro do Android Studio. E aí, com isso, só precisei criar uma pasta aqui chamada jnlibs e colar aquelas duas pastas que a gente extraiu do aplicativo, que no caso essas duas aqui. Aí eu tentei até duplicar elas e botar para ser compatível com x86 e x64, porém não deu certo. Então ele só está sendo suportado por ARM, certo? E aí eu peguei as funções que eu queria exatamente, que no caso era a Start Search e a Stop e a Start PP1 e a Start PP, PPP. No caso, deu certo? Botei para rodar o aplicativo no meu celular, só que para que eu conseguisse ter algum resultado válido, porque tipo, no caso, eu não estou fazendo o aplicativo para rodar no Android, mas tipo, para rodar no servidor Python, para ele pegar as imagens e jogar para um servidor RTSP, eu basicamente preciso monitorar a comunicação entre o celular e a câmera, porque tipo, a porta que abre não é na câmera, é no celular. Tipo, o celular é que abre a porta para se comunicar com a câmera. Então eu basicamente precisei fazer o seguinte: eu precisei colocar o meu notebook funcionando como um roteador, e por ele eu baixei um aplicativo chamado Wireshark. Não vou mostrar em uso por questões de segurança, porque vai mostrar várias coisas rodando aqui na minha rede, mas basicamente eu instalei esse aplicativo no meu notebook, coloquei o meu notebook para funcionar como roteador e conectei tanto a câmera quanto o meu celular no meu notebook e coloquei para o aplicativo rodar no meu celular e fiquei monitorando os dados pelo meu notebook, porque tipo, como o meu notebook estava servindo como roteador, basicamente a comunicação entre o meu celular passar primeiro pelo meu notebook e depois é que ia para a câmera, e da câmera para o meu notebook e para o celular. Basicamente
por isso que eu precisei usar meu computador como roteador. É porque se eu tentar monitorar direto para o meu roteador, eu não tenho como capturar porque os dados já foram pro roteador e depois para a câmera. Tipo, no meu computador ele não vai conseguir interceptar, a não ser que eu faça um monte de paradas mais doidas que eu não tava querendo me gastar com isso, certo? Aí eu até tentei rodar o aplicativo no emulador do meu Android, do Android Studio, para evitar essa dor de cabeça de criar um roteador e eu monitorava diretamente no meu computador normal. Só que o emulador do Android ele não suporta ARM, ele só suporta x86 ou x64. Então, basicamente, a única solução mesmo foi criar um roteador no notebook. E eu tentei adaptar o roteador pela placa de rede que eu tenho, só que a placa de rede ela tipo até criava Wi-Fi, só que o celular não se conectava de jeito nenhum. Então, basicamente, foi isso que eu tive que fazer e eu consegui ter um resultado. E eu consegui basicamente fazer um sisteminha aqui em Python, certo? Que eu não vou mostrar os outros arquivos por questões de segurança também, mas basicamente eu fiz o sisteminha em Python que ele pesquisa minhas câmeras na rede, certo? Basicamente usando esses bytes aqui. Ele manda esses bytes e manda outros bytes para fazer a comunicação. No caso, esses bytes que ele está mandando aqui, ele manda para fazer a pesquisa da câmera. Esses bytes eu não sei o que significa, provavelmente pode ser que tenha como converter e seja somente um JSON, mas eu não quis gastar o tempo de fazer a conversão, já que eu tinha os bytes puros rodando na minha rede. Então eu fiz isso. E se a gente tentar testar aqui o sistema, a gente consegue de boa. Deixa eu só carregar aqui, beleza, carregou. Eu chamo aqui o Python Search, ele vai mostrar as interfaces de redes que eu tenho disponível, e no caso eu vou rodar na rede 5. E aí ele manda um broadcast para a rede Wi-Fi e ele traz aqui a minha câmera conectada. No caso eu optei o nome da câmera por questão de segurança. E é isso, basicamente essa doideira que eu fiz. Ainda está em progresso, ainda falta bastante coisa. Na verdade, não falta bastante coisa, porque eu já descobri as portas que uso, como é que se comunica. Eu só preciso descobrir quais bytes que eu preciso mandar para fazer a câmera começar a mandar imagem e eu receber e converter esses dados que eu recebo, que provavelmente vão ser em bytes, e codificar eles para transmitir em vídeo, converter em vídeo e depois fazer ele jogar essa conversão de vídeo para o servidor RSTP. E no caso é RTSP. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e espero que tenham conseguido entender pelo menos alguma coisa. E sim, eu usei o ChatGPT para facilitar as coisas e agilizar o processo. Porém, o ChatGPT mais atrapalhou do que ajudou. Até porque, tipo, essa questão ela não existe em canto nenhum. Tipo, até tem algumas pessoas que fizeram em umas máquinas parecidas com essa. Porém, o prefixo da câmera é diferente e acaba que o protocolo também é diferente que eu encontrei na internet, inclusive no GitHub, em fóruns, que inclusive tem fóruns que o pessoal está fazendo isso, mas está abrindo a câmera e fazendo com soldagem, regravação de BIOS. Porém, como eu não sei fazer soldagem e muito menos regravação de BIOS, eu preferi fazer a engenharia reversa, porque eu pelo menos já sei fazer monitoramento de rede e também já sei fazer aplicativos Android e aplicativos Python. E só mais um detalhe antes de terminar o vídeo. Durante o processo de monitoramento da rede, eu acabei descobrindo que o aplicativo ele manda algumas informações para vários sites, inclusive Facebook, tem uns sites chineses lá, não sei exatamente o que faz, mas fiquei com um certo receio de
continuar usando a câmera, o aplicativo da câmera. Então é por isso que eu estou fazendo, me dedicando mais ainda para usar o servidor RTSP. Até porque com o servidor RTSP eu consigo também integrar ele a um sistema de DVR. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E meus aplicativos estão na descrição, e também o meu link de promoções está na descrição também. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Fui!